Essa é a nossa segunda unidade da disciplina Metodologia do Ensino da L1. É a nossa videoaula 2 da nossa disciplina, que daremos início agora. Então vejam a aula da unidade 2. Dúvidas, postem no fórum, procurem o tutor presencial, o tutor à distância. Vamos começar? Bons estudos! A disciplina de Metodologia do Ensino da L1, ela oferece ao aluno algumas reflexões, porque é necessário que sejam feitas reflexões antes do processo de ensino. Mas somente comigo? Não, com todos os professores. Principalmente o professor de línguas. Pensem, vamos refletir. O professor de Libras. Percebam, eu utilizo aqui a língua escrita, o português, porque há uma influência da sociedade. Então, é necessário que pensemos em Libras e português. Sempre é necessário essa reflexão. Vocês sempre verão eu fazendo esse sinal de reflexão. E refletir é muito importante. Vejam. Então, vamos refletir sobre o ensino da língua de sinais, num contexto atual. O que você acha do contexto atual? E também, ainda sobre o contexto brasileiro em que vivemos. Pensem. Também vamos refletir sobre o professor de língua de sinais e a formação desse professor. A formação específica, vinculada. E quanto às práticas pedagógicas? Existem? E com relação ao trabalho desenvolvido por esse professor de língua de sinais? O professor, ele utiliza em seu trabalho a escrita de sinais? Com relação à leitura, a leitura de sinais e escrita de sinais? Com relação ao estudo da gramática, ele existe? Ele está inserido na prática desse professor? Então nós pensaremos nesse momento em uma situação. Nós sabemos que, atualmente, principalmente em cidades pequenas, vocês sabem, nós estamos aqui no norte de Minas e sabemos da existência de uma realidade do norte de Minas. E as cidades mais distantes, cidades menores, e que há surdos? Como é o aprendizado? Há o contato com a língua? Ele tem conhecimento sobre questões básicas e pedagógicas? Então nós sabemos que é muito difícil. Há cidades pequenas, distantes, e não é só para surdos, para ouvintes, para deficientes, entre outros. Todos têm uma dificuldade. Em cidades menores e cidades mais distantes. Não é fácil. Mas é necessário que tenhamos estratégias, que pensemos em estratégias para ajudá-los. Um surdo que vive em uma cidade distante, ele trabalha, então ele vem para uma cidade grande. Então vai depender do contexto familiar, do poder aquisitivo, dentre outros. E também hoje, nós sabemos que eu, Michele, não sou contra, não quero mostrar uma posição contra, mas pensemos, temos uma sala de recurso, que é uma proposta do AEE, é uma proposta boa? Falta alguma coisa? O que falta? Na sala de recurso, é desenvolvendo um trabalho
direcionado ao surdo? Sim, há. Agora pensem. E outras instituições que estão vinculadas aos surdos? Vamos refletir. Como se dá esse processo? O que está faltando? O que é preciso? Porque não podemos pensar somente no eu. Não, eu tenho que pensar na criança surda, no futuro dessa criança. Isso é responsabilidade nossa. Devemos estimular o uso da língua de sinais. Veremos posteriormente. Agora, faremos mais uma reflexão. A Libras, ela tem um lugar na escola de surdos? Há um lugar específico para surdos? Temos a educação inclusiva, que é marcada por uma bandeira da língua de sinais. E a língua de sinais? Vamos refletir. A escola especial para surdos. Eu, Michele, a minha opinião. Eu acredito que sim, a língua de sinais, ela é tida como uma bandeira levantada. Sim, há dificuldades na escola inclusiva, mas não em todas. Existem algumas escolas inclusivas que desenvolvem um trabalho de qualidade, mas algumas, poucas. E na escola para surdos? Não tem uma metodologia, materiais para o ensino dos surdos. Então, há sempre nessa escola para o atendimento ao surdo adaptações de materiais. E por quê? Há materiais, há metodologias que devem ser refletidas anteriormente. Experiências devem acontecer, quando não dá certo, refeitas. E isso deve acontecer. Porque há um material direcionado aos ouvintes e que são adaptados para surdos. Mas as crianças surdas, elas aprendem efetivamente? Reflitam. Qual o lugar do surdo? Qual o lugar da Libras? Onde é este lugar? Agora falo com vocês. No Brasil, há Libras e há o espaço para surdos. E esse espaço é qualquer espaço. Porque a Libras é uma língua do Brasil e deve ser utilizada em qualquer local. Então, essa bandeira levantada deve ser em todos os espaços, que vai depender de acordo com a vontade, do trabalho que nós desenvolveremos. Ok? Vamos prosseguir. O contexto atual para o ensino de surdos, sabemos que há o professor de Libras, há também o instrutor de Libras, mas com relação a esses profissionais que ensinam a Libras, há uma metodologia própria? Não. O professor de Libras acompanha o professor na sala de aula, com a metodologia de segunda língua. Às vezes, o professor de Libras percebe que aquele não é adequado àquela forma, mas ele está trabalhando ali na mesma sala. Não há um ensino de Libras de qualidade. Isso é complexo, é difícil. Mas depende. Às vezes há professores em sala de aula que dá autonomia, oferece materiais, metodologia. Já outros professores
são mais rigorosos e falam: o aluno é meu. Ou seja, não há muitas perspectivas. Isso é difícil. Vocês sabem que, anteriormente à lei, não havia profissionais formados e de qualidade, com formação específica para o ensino dessa língua, a língua de sinais. Hoje, já aproximadamente 20 anos após, já existem professores formados pelo Letras Libras, mestres, doutores. Lembram do ProLibras? Então, quando iniciou o ProLibras, o objetivo era auxiliar na formação de profissionais. Havia uma banca de avaliação, os aprovados poderiam trabalhar como professores e instrutores em escolas. Foi necessário essa formação especial, até a formação do Letras Libras, ou pedagogia bilíngue. Então, a formação vinculada com a atuação. Por isso, hoje, nós estamos aqui, vocês estão estudando Letras Libras, eu já sou formada, ou seja, é um processo. E é necessário que haja o aprendizado de estratégias de ensino. Por isso, vocês devem se atentar a esse ensino, de forma a ter estratégias de ensino. Não é somente ter um certificado. Somente o certificado não irá auxiliá-lo. É necessário refletir, ok? Dando continuidade às nossas explicações, nós sabemos, e vocês sabem, que não havia ainda profissionais com formação específica, com formação de qualidade. Então, estavam ali atuando com crianças surdas e com a falta de formação. Lembra que eu falei para vocês a respeito do ProLibras? Então, haviam duas perspectivas. Uma, ensino médio, e outra, com formação no ensino superior. A maioria era ensino médio. Superior eram poucos. O surdo que já tinha uma formação de ensino médio podia atuar como instrutor. Mas o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio ensina estratégias, metodologias de ensino para crianças surdas? Não. Nesse período, estuda-se química, geografia, história, direcionada a ouvintes. Ou seja, não auxilia na formação do profissional, do professor. Por isso, no ensino médio, era instrutor, que atuava em sala de aula, juntamente com o professor ouvinte. Porém, havia uma submissão para com o professor ouvinte. E isso acarretava prejuízo às crianças surdas. E isso é um problema sério no Brasil. Segundo, assim como já expliquei, o decreto 5626 do ano de 2005 já efetivado, porém ainda havia falta de profissionais. Vocês sabem que pessoas fingiam saber a Libras, a língua de sinais, e sem uma avaliação de proficiência. Então havia falta de profissionais. E isso é sério. Por isso, atualmente, existe no estado o CAS, que oferece uma banca de avaliação de proficiência, ou seja, oferece também cursos de forma a estimular o desenvolvimento desses profissionais, bem como também para o ensino do português como segunda língua.
devido à necessidade de estímulo dessa formação em várias cidades. Então, isso é muito importante. E é muito importante o trabalho desenvolvido pelo CAS. Nós temos que valorizar esse trabalho. É necessário que nós estimulemos a formação de profissionais em cidades pequenas, cidades distantes, ok? Vamos dar continuidade. Bom, agora... atualmente, tudo não é flor, bonito, perfeito. Não. Há problemas. Continuam existindo problemas. Quais problemas? Temos o decreto de 2005, porém é difícil encontrar profissionais. Bom, e o decreto? Também fala a respeito da prioridade do ensino da Libras por surdos. E, até hoje, percebemos que em diversos espaços, por exemplo, eu sou surda, eu tenho o direito de ensinar a língua de sinais. Eu sei a língua de sinais, mas não é bem assim. Eu sou surda, sei a língua de sinais, ok. Eu conheço os sinais, sei os sinais, mas eu sei estratégias de ensino? Você sabe estratégias de ensino da língua? É preciso refletir anteriormente. Não significa que somente o fato de ser surdo já é competente para o ensino. Não é bem assim. É necessário conhecer, ter conhecimentos, formação. Não é só porque é surdo que pode dar aula. Não. Por exemplo, vou dar um exemplo. O inglês. Pessoas que moram nos Estados Unidos. O americano. Ele vem para o Brasil. Ele sabe o inglês. Ele tem a competência para ensinar o inglês? Não. Não, ele não tem. Ele tem conhecimento profundo das regras gramaticais. Ele conhece profundamente? Não. Ele utiliza para a conversação somente. Assim como o surdo utilizando a língua de sinais. O surdo, ele sabe. O meu sinal é Michele, sabe o sinal de computador, por exemplo. Mas, e a gramática? Ele conhece profundamente? Não. Então, é necessário, anteriormente ao ensino, esse conhecimento profundo e ter consciência de que eu sou surdo, eu tenho direito porque está no decreto? Não é bem assim. É necessário conhecimento e formação. Saber conteúdos. Por exemplo, pensem. Há ali um contexto com vizinhos, ouvintes, familiares que utilizam português, sabem o português, mas sabem ensinar o português? Eles conhecem profundamente a regra do português, conseguem explicar de forma clara, ensinar perfeitamente? Ou não? Provavelmente não. Então, a maioria dos ouvintes sabem, falam o português, sabem a escrita dessa língua, mas conhecimento profundo, não. Então, vocês surdos, pensem, tenham consciência que é necessário haver um perfil, reflitam sobre isso, desse profissional que vai ensinar. É necessário ter conhecimento para o ensino. Não é somente o básico para a conversação simples, não. E outra coisa, é necessário que tenhamos consciência de metodologias, porque anteriormente, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui um exemplo. O professor
o menino, menina, aluno. Acabou isso, acabou. Não é mostrar a imagem e o sinal, imagem e sinal. Não, isso acabou. Não se utiliza isso. Isso acabou, essa prática, esse uso acabou, essa metodologia é antiga. Trabalhar com grupos, frutas, tipos de veículos, família. Trabalhar com grupos não existe mais. Hoje é tudo contextualizado. Ou seja, é como se fosse uma palestra, uma conversação. A explicação da gramática, ok? Então, guarde essa informação. E quando começarem a atuar, evitem ensinar descontextualizado. Imagem e sinal. Vamos dar continuidade, ok? É necessário que nós apoiemos sempre essas lutas para a implantação de um currículo no contexto escolar. E também da pedagogia visual. Sim, é uma pedagogia diferente, bem como a pedagogia bilíngue. A pedagogia visual, ela é como dar prioridade ao surdo. Ou seja, o surdo é protagonista. Como ele vai aprender? Como ele vai adquirir? Então é necessário a partir disso. Isso é a pedagogia visual. Tem alguns locais que oferecem a pedagogia bilíngue. Temos no Rio de Janeiro e também uma cidade com este sinal. Lavras. Isso, esse sinal. Desculpa. Então tem a pedagogia bilíngue, mas somente 2 locais? É necessário que hajam mais. Em Montes Claros, Salinas, outros espaços, Corinto, dentre outros. É necessário que haja um currículo para surdos. Vejam, um currículo contextualizado, com objetivos, conteúdo programático. O que será ensinado? Materiais a serem utilizados. Isso tudo é necessário, ok? Vamos ver a seguir. Por que uma pedagogia visual ou uma pedagogia diferente? Por quê? Então, o objetivo da pedagogia visual é colocar o surdo como protagonista, bem como perceber o surdo e o papel da língua, bem como a responsabilidade do grupo nessa situação, a partir de uma cultura surda, de uma identidade surda própria. E não ver o surdo como deficiente, como alguém que falta alguma coisa. Então, por isso é necessário o surgimento de uma pedagogia visual e bilíngue. Onde seja mostrado uma cultura diferente. Sim. Nós surdos temos uma cultura diferente da cultura dos ouvintes. Uma forma diferente de perceber o mundo, de vivenciar. Há uma marca cultural. A minha cultura, ela é marcada. É preciso marcá-la. Sabemos que na escola há surdos
E o que acontece? A cultura, a identidade é enfraquecida. É necessário haver interação entre surdos, o encontro entre surdos. É preciso que haja isso. Então, temos dois autores que falam sobre a pedagogia visual. E é muito legal e interessante, vejam. A pedagogia visual, ela percebe o surdo como completo. Não lhe falta nada. Ele é completo. Ele tem uma língua, ele se comunica. É completo. Não há falta da audição. Ele é visual. E isso é importante para o ensino das crianças surdas. Outra autora, Perlin, ela explica que a pedagogia visual, ela ainda não está pronta. É a pedagogia da história, da aceitação do surdo. É muito bonito isso, emocionante. É uma pedagogia que aceita o surdo. A criança surda, ela vai se sentir, vai pertencer. Não há discriminação. Não. Ela se sentirá bem ali. Será levado em conta as suas experiências de vida. Tal pedagogia vai reconhecer essa criança como visual. Temos aqui a frase. A pedagogia visual é o jeito do surdo aprender, e é o jeito do surdo ensinar. E por quê? Sabemos que o surdo, ele tem um jeito de ensinar e de aprender diferente dos ouvintes. Cada um tem uma forma de ensinar diferente. Eu sou diferente, a minha forma de ensinar é diferente. Vamos continuar. Então, a pedagogia visual compreende a diferença, ou seja, reconhece que há diferença. É necessário ter outras estratégias de ensino, porque o surdo, ele adquire experiências de forma visual. O surdo, ele conhece o mundo, a sociedade, por meio das relações, das interações, que se dão por meio das línguas de sinais. Por isso é necessário um currículo atrelado às crianças surdas. E por isso há a pedagogia visual. Com outro currículo. A pedagogia, em geral, ela tem um currículo, uma proposta. A pedagogia visual, ela vai focar na criança surda, na língua de sinais. Alguns autores falam que a pedagogia visual é a pedagogia dos surdos. Vejam que interessante. E isso é bom. Porque apoia e fortalece um currículo para surdos, com conteúdos que auxiliem e estimulem o desenvolvimento do surdo. E isso é necessário. Não pensemos em adaptações curriculares. Pensemos em um currículo direcionado, próprio para o surdo. Ok? Vamos ver adiante. Vamos aprender mais. Assistam a videoaula, não percam, acompanhem, porque auxiliará vocês a aprenderem. Falta um currículo
contextualizado. E isso é um problema. Se não há um currículo contextualizado para surdos, o que ocorre? Pega-se um currículo já pronto, direcionado aos ouvintes, adapta-se para utilizá-lo. E isso é um problema. Vejam. Vocês já viram, eu também já vi. Acredito que todos já viram. Por exemplo, no ensino da língua de sinais, há ali na turma ouvintes e um surdo. Como ocorre isso? A minha metodologia é de L2. Então, eu organizo essa metodologia, mas e o surdo que está ali? Pode-se utilizar a mesma metodologia? Não. É necessário metodologias diferentes. Surdos aprendem, ouvintes aprendem, porém com metodologias diferentes. É impossível em uma sala de aula utilizar duas metodologias para dois públicos diferentes, com materiais diferentes. Isso é impossível. Então é necessário que, caso haja ali um aluno surdo, eu fale, desculpem, é metodologia diferente. Por exemplo, pode haver ali o deficiente auditivo, que utiliza a língua oral. Ok, ele consegue. Mas o surdo não, a metodologia é diferente para o surdo. Ok? Vamos ver. Vamos conhecer um pouco mais. Pesquisas relacionadas a Libras e a literatura surda. Nós temos a dissertação de mestrado, que evidencia um currículo para surdos, um currículo em língua de sinais. Isso mostra o quê? Empoderamento. Ou seja, o surdo como protagonista. E o uso da língua de sinais. A cultura, a identidade surda, o ser surdo em questão. A comunidade surda. E isso é muito importante. É a minha língua, é a língua de sinais. Então é importante um currículo que leve em conta essas especificidades do surdo. Isso é relevante. Vejamos a seguir. Por que o currículo é importante? Ele é uma referência, a referência do surdo. Vocês sabem que sempre que lemos um livro, ao final temos as referências. Quer seja o autor surdo ou ouvinte. E isso é a valorização da língua de sinais. Isso é muito importante. E também essas pesquisas mostram que pensar em um currículo somente pela cultura, pela identidade, não, vai muito além. É muito mais que isso. Vejam. O currículo, ele é como... Vou exemplificar. O surdo utiliza a língua de sinais, tem a sua cultura, a sua identidade, a sua comunidade surda, dentre outros. Ou seja, é o seu jeito. E isso deve ser valorizado. É preciso que nós, profissionais na área da Libras, lutemos por um currículo que leve em conta a Libras, a língua de sinais. Não há ainda um currículo com isso. E é um problema. É necessário que façamos uma reflexão. Ok, mas o que significa o currículo? O currículo, ele é um instrumento político, social. Devemos saber que é um misto de política e sociedade. E isso é importante.
Quanto ao objetivo do currículo? Mostrar o quê? Está relacionado ao trabalho desenvolvido pelo professor, ao processo de desenvolvimento desse trabalho. Porque no currículo consta ali o caminho, as orientações do trabalho a ser desenvolvido na escola pelo professor. Por isso deve-se seguir o currículo. É necessário, é urgente que as escolas estaduais, municipais, instituições federais, dentre outros, tenham um currículo contextualizado a partir do uso da língua de sinais para surdos. O que é preciso? Sistematizar o ensino da língua de sinais. E o que significa isso? Sistematizar significa que o professor ele irá organizar um programa para o ensino da língua de sinais, tendo como objetivo principal desse ensino a Libras como L1, que é a língua materna. Tendo como objetivo também o desenvolvimento de competência, de forma que esse aluno surdo ele possa se comunicar. Isso é sistematizar. Então é necessário que nós organizemos a partir desses objetivos, a partir desse processo, com vistas à comunicação desse aluno surdo. Sistematizar o ensino da língua de sinais, da Libras. O que é preciso? Como fazer? O que fazer? É necessário organizar um programa de ensino contextualizado, com objetivos, bem como uma proposta com conteúdos, estratégias e métodos. Além de ser necessário a escolha de materiais, recursos a serem utilizados, isso tudo é necessário. É preciso também pensar como será o processo de avaliação. E o quê? Todo o conteúdo que será visto, a partir da realidade. Este é o trabalho a ser desenvolvido, a partir da realidade do aluno. E ainda é necessário que se tenha atenção ao aluno surdo, a fluência desse aluno em língua de sinais, se ele tem um conhecimento básico, intermediário, avançado. Qual é o nível desse aluno? Vamos voltar um pouquinho. Quando falamos da realidade do trabalho, às vezes na escola não tem um data show, às vezes na escola não tem lápis de cor, não tem materiais. Ou seja, eu sei que sempre há falta de materiais. Então, eu como professora, preciso anteriormente pensar nesse espaço de trabalho. Eu quero utilizar o data show, mas se não tem, eu tenho que ter outras estratégias. É necessário que o professor ele se organize, ou que ele compre, ou que ele use outras estratégias, ok? É necessário também perceber a realidade do surdo. Quando eu vou organizar os conteúdos, eu tenho que pensar no meu aluno. Ele tem algum conhecimento, conhecimento básico, intermediário, avançado? Qual o nível de conhecimento? Então, previamente, eu tenho que avaliar o aluno. E após essa avaliação, se ele é fluente em língua de sinais, o nível dele. Então, primeiro eu tenho que ter um contato com ele, eu tenho que interagir, conhecê-lo. Posteriormente, organizo os conteúdos a serem trabalhados, os materiais,
as dinâmicas, as atividades, a forma de avaliação, a pontuação. Então, primeiramente, é necessário que eu conheça o aluno, ok? O aluno surdo, ele pode ser fluente, já conhecer a língua de sinais. Existem 3 níveis: o básico, o intermediário e o avançado. A partir dos quais eu vou avaliar o aluno e isso vai favorecer a minha organização. Então, anteriormente eu tenho que conhecer esse aluno. Não adianta eu, anteriormente na minha casa, me organizar, porque ao chegar em casa, o trabalho proposto, o conteúdo proposto não vai condizer com o meu aluno. Não é tão simples assim. É necessário primeiro que eu converse com o meu aluno e depois me organize. O nível básico. Então, eu tenho materiais, conteúdos, o que eu vou utilizar com o meu aluno, de 0 a 6 anos. Que posso utilizar também com jovens e adultos, com aprendizado tardio da língua de sinais, por não ter tido contato com a língua de sinais, ou pouco contato, ou nenhum contato. Então, o objetivo é que o surdo tenha contato com a cultura, caso ele ainda não tenha tido. Vamos ver a seguir os níveis intermediário e avançado. A respeito do nível intermediário, temos os conteúdos, que vai depender do aluno, da faixa etária. O principal é que tenhamos um objetivo e que esse aluno ele tenha contato com a língua de sinais, que ele conheça surdos, que ele participe da comunidade surda. Nesse caso, nesse nível, ele já tem contato com essa comunidade. Geralmente, esse aluno ele está na escola inclusiva e o contato é pouco. Há uma relação, há uma interação por meio dessa língua. Por exemplo, aqui nós podemos falar do EJA, podemos contextualizar esse nível, porque ali, no EJA, não há o conhecimento da gramática profundamente, ou seja, está no nível intermediário. Agora vamos para o nível avançado. Nesse nível, o surdo ele compreende a língua de sinais, a cultura surda, e aqui o surdo se expressa por meio da língua de sinais. Ele tem contato com essa língua, conhece a gramática dessa língua. Porém, falta-lhe ainda um conhecimento mais aprofundado. Aqui ele está no nível avançado. E como aprofundar nesse conhecimento? Trabalhando com a Libras, a história, a cultura surda, adentrando nessas especificidades. Ficou claro para vocês esses 3 níveis? O básico, intermediário e avançado? Então, antes é necessário que seja avaliado o aluno surdo. Não podemos organizar materiais aleatoriamente, nem ensinar aleatoriamente. É necessário que façamos uma reflexão. Vamos refletir. Tem professores de Libras que têm alunos surdos em uma mesma sala, 7 ou 8 alunos, todos surdos,
com níveis diferentes. E como fazer? Isso é um problema. Como organizar uma metodologia, materiais para cada um e de forma diferente? Isso é um desafio? É sim, um desafio. O professor de Libras, ele precisa ter estratégias, desenvolver um trabalho muito árduo, bem mais complexo, de forma a atender cada um dos seus alunos. Avaliar de forma diferente. Não pode haver uma avaliação padronizada. Então, é um trabalho que não é fácil. É desafiador o ensino da Libras. Agora, para fecharmos, vocês já sabem do currículo. E sabemos que há o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E o EJA. Mas, ok, temos esses níveis. E quanto aos níveis básico, intermediário e avançado? É necessário contextualizá-los. Por quê? Ok, por exemplo, eu sou professora, atuo no EJA, tenho 4 alunos surdos, tenho um currículo, mas é necessário a atenção ao aluno 1, 2, 3 e 4. O 1, qual o nível linguístico? Básico, intermediário, avançado? Então, eu tenho que fazer essa diferenciação entre esses níveis, para que haja uma melhor resposta do aluno e que ele possa desenvolver e adquirir conhecimento de forma mais rápida. Isso é muito importante. Quer seja no ensino infantil, fundamental, médio ou na EJA. Qual é o nível linguístico? Porque deve ser contextualizado. E bem legal, porque essa é a nossa segunda aula e nós aprendemos sobre currículo, a respeito de estratégias de ensino, a diversidade dos alunos. Isso tudo é muito relevante. Espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam aprendendo. Espero que vocês participem do fórum, ok? Bons estudos a todos. E agora, iremos para a videoaula 3 da unidade 3. Bons estudos. Dúvidas, procurem o tutor presencial e à distância. E podem me procurar também. Fiquem à vontade para interagirmos. Bons estudos! Tchau!